Comunicar bem não é falar difícil, comunicar bem também não é falar muito. Você já viu, né? Comunicar bem é um baita desafio. Por isso nós vamos falar sobre comunicação assertiva, ou seja, ir direto ao ponto, ser simples e ouvir os dois lados de uma mesma comunicação. E o que você acha? Será que comunicação assertiva é dom? Será que comunicação assertiva a gente nasce com ela? Será? Você acha que isso a gente vem de fábrica ou a gente desenvolve? Será que a gente aprende a ser assertivo na vida? Então vamos desmistificar isso agora, falando um pouco mais sobre assertividade. O que você está vendo na tela são problemas de comunicação importantes. Informação que se perde, o que é dito é diferente do que é interpretado e também ruídos que acontecem entre você e o seu receptor. Para evitar todos esses problemas, você precisa ser assertivo. Então, antes da gente falar o que é assertividade, acho que é bacana a gente falar o que não é assertividade. Não é assertividade a gente querer impor as nossas ideias para o nosso receptor. Também não é assertividade a gente simplesmente não ouvir o outro na sua essência. Não querer saber o que o outro pensa, não querer saber o que é importante para o outro. Também não é assertividade não falar o que a gente pensa. É muito importante falar. E falar o que pensa sem filtro não é assertividade. Isso é outra coisa. Isso é ser agressivo. É bem diferente. Por outro lado, o que é ser de fato assertivo? Bom, ser assertivo é muito bacana. É você saber ouvir o outro. Saber ouvir de fato. Não é sair resolvendo as coisas para ele. É ouvi-lo. Saber o que é importante para o outro. E saber dizer também o que você pensa. Aquilo que é importante para você. Mas com cuidado. E para te ajudar a saber o que é assertividade na prática, eu trouxe para vocês a matriz da assertividade. Dá só uma olhada, olha como fica mais fácil entender. Aqui você tem um eixo que é exatamente o que você pensa e no eixo de baixo é o que o outro pensa. Então, se você considerar primeiro só o que você pensa, aí o seu comportamento ele não é assertivo. O seu comportamento passa a ser agressivo. Porque se eu considero apenas o que eu penso, então só eu ganho, né? E o outro vai perder. Porque eu não negocio, eu não converso com ninguém, eu não quero saber o que o outro pensa, eu só penso em mim mesmo. Se, por outro lado, aqui na minha matriz, eu não converso com o outro, mas eu também não deixo claro o que eu penso, não deixo claro o que eu sinto, não deixo claro aquilo que está passando pela minha cabeça e tenho um comportamento assim meio esquivo, sabe? Eu não falo direito aquilo que está passando lá na minha cabeça, mas também não quero saber do outro, aí o meu comportamento é fugitivo. E o que vai acontecer é que nós dois vamos perder. E aí tem uma outra situação também. Se eu só penso no que você está ganhando, né? Só vou considerar o que você está pensando e eu não penso em mim, né? Desconsidero as coisas que estão no meu dia a dia. E esse comportamento é o submisso, ou seja, eu perco e você ganha, porque eu só estou pensando em você, naquilo que você está ganhando, né? E aí, o que vai acontecer nesse momento? Bom, aí isso vai durar durante um tempo, mas rapidamente eu vou me cansar. E você vai perceber que isso não vai ser um bom negócio. Em algum momento, essa situação vai se romper. E, finalmente, a gente chega ali no último quadrante. O quadrante do comportamento assertivo. Ali sim, se você me pede alguma coisa ou se a gente está trabalhando juntos e acontece alguma situação, a gente vai juntos ali negociar um prazo, negociar prioridade, vai alternar as nossas agendas, vai falar sobre as entregas juntos, o que é importante para mim, o que é importante para você e finalmente nós dois ganhamos. E o nosso comportamento vai ser de longo prazo, por quê? Porque ele é assertivo. Este sim é o comportamento que a gente deve buscar. Muito bem, agora eu quero que você coloque mão na massa, faça uma pausa e pense em uma situação sinuca de bico, uma situação bem difícil e uma situação real do seu dia a dia.
E eu gostaria que você encaixasse a sua situação difícil aí na nossa matriz da assertividade. E qual poderia ser uma solução assertiva para essa sua situação bem difícil? Pensa aí e veja o que aconteceu de fato e como ela poderia se tornar uma situação de comportamento assertivo. Pausa e faz agora. Então, encaixou o seu exemplo na matriz da assertividade? Encontrou um comportamento assertivo? Ficou melhor agora? You got it, dude! E a gente pode pensar que a assertividade é alguma coisa que está longe da gente, distante da gente, mas na verdade a assertividade tem que começar aqui, na nossa cabeça. É um mindset, é uma maneira da gente pensar e da gente olhar a situação. Começa na nossa cabeça, na forma como a gente primeiro sente aquela situação e na forma como a gente organiza o nosso pensamento. Lembra-se disso? Lá na nossa matriz de assertividade, né, eu preciso considerar o que eu penso e eu preciso considerar o que você pensa, por mais delicada que seja aquela situação. Lembrando sempre que comunicar é criar uma ponte entre a sua cabeça e a cabeça do outro. Não esquece disso. Olha, o nosso pulo do gato é que você tem que pensar o seguinte: se você falar tudo o que você quer, sem pensar em como o outro vai se sentir a partir da sua fala, a partir da sua comunicação, olha, isso não tem nada a ver com assertividade, né? E tem muita gente que fala assim, eu fui falando mesmo porque eu acho que a gente tem que ser sincero. Esse ser sincerão aí não tem nada a ver com ser assertivo. A gente banca de grosseiro e não é isso que vai trazer resultado para a gente. Então, para ser assertivo, eu tenho que considerar, sim, como o outro vai pensar e vai imaginar a minha comunicação. Então, recapitula comigo. Uma boa comunicação tem que ser simples, tem que passar uma mensagem clara e ir direto ao ponto. Mas como é que você pode ir direto ao ponto? 2 dicas, do mais para o menos importante e a técnica do 5W, 1H. Começamos com o 5W e o primeiro deles é what. Como exemplo, para o what, usamos a frase como habilitar o Pix nas transações pela maquininha e aplicativo Stone. Segundo W, who, seu cliente precisa saber. Terceiro W, when, em vigor a partir de novembro. Quarto W, where, nas maquininhas e no app da Stone. Quinto W, why, é um ótimo negócio e é muito rápido. E agora sim, how, basta o cliente inserir a chave, o valor e a senha no seu aplicativo e aí está feito o pagamento. Agora é hora de você treinar. Pause o seu vídeo e escolha um e-mail que você enviou há pouco tempo nos últimos dias e teste agora uma forma 5W e 1H para reescrever esse seu e-mail. E veja como ele fica agora neste novo formato. Pausa e reescreva agora. Então, reescreveu o seu e-mail? Ficou bacana dentro dessa nova técnica? Tenho certeza que sim. No próximo vídeo, nós vamos saber como contar boas histórias. Te vejo já!